Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer aí como surgiram as primeiras cidades. Sim, as primeiras cidades como Ur e Babilônia surgiram na Mesopotâmia, nos vales dos rios Tigres e Eufrates, atual Iraque, por volta de 2500 a.C. Acredita-se que Ur chegou a ter 50 mil habitantes, enquanto a Babilônia 80 mil. Depois, outras cidades surgiram ainda associadas aos vales fluviais, como Mênfis e Tebas, no Vale do Nilo, Egito. Mohenjo-daro, no Vale do Indo, centro-norte da Índia. Pequim e Hongkou-shu, no Vale do Rio Amarelo, na China. Diversos pesquisadores afirmam que essas cidades fazem parte de civilizações hidráulicas, pois surgiram associadas e dependentes aí aos rios que se abasteciam, principalmente em relação à necessidade de terras férteis e de irrigação para a produção de alimentos excedentes. Também surgiram cidades por volta de 500 a.C., como Tenochtitlan, capital Império Azteca, atual cidade do México, que chegou a ter 100 mil habitantes. Com o passar do tempo, as cidades chegaram a atingir dimensões impressionantes. Atenas, na Grécia Antiga, em sua fase esplendorosa, chegou a ter por volta de 250 mil habitantes. Já Roma, a capital do Império Romano, chegou a congregar no século I d.C. mais de 1 milhão de habitantes. Devido à expansão do Império Romano, novas cidades surgiram no norte da África, no Oriente Próximo, na Grécia, na Gália e na Bretanha. Com a invasão dos novos bárbaros vindos do norte e do leste da Europa, nas terras do Império Romano, encerrou-se o período histórico conhecido como Antiguidade e teve início a Idade Média, caracterizada por retrocesso da urbanização. Independente dos exemplos acima, a urbanização ganhou escala mundial somente no século XX, com a industrialização e o crescimento urbano. O início desse processo de urbanização originou-se com a primeira Revolução Industrial no século XVIII, a partir da Inglaterra. A evolução das técnicas agrícolas trazida por ela permitiu que o trabalho humano fosse sendo substituído pela força das máquinas, e isso possibilitou que o êxodo rural se tornasse a maior causa da urbanização nos últimos 2 séculos. Ao mesmo tempo em que expulsava a mão de obra do campo, a industrialização exercia força e tração das populações para a cidade, pois criava novos postos de trabalho urbano. Esse processo crescia a cada ano, porque o aumento da população da cidade, o comércio foi estimulado, gerando mais postos de trabalho. Além disso, para atender esse crescimento contingente de pessoas que migraram para as cidades, houve também o crescimento do setor terciário, por causa da criação de novos serviços, o que originava cada vez mais e mais trabalho. A urbanização nos dias de hoje, no século XX, se generalizou, ou seja, se espalhou por toda a superfície do planeta. Vale lembrar que até meados do século, o fenômeno da urbanização era lento e subscrito aos países que primeiro se industrializavam, os chamados países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento, a urbanização se intensificou a partir dos anos 1950, graças aí ao crescimento da industrialização. No início do século XIX, menos de 5% da humanidade vivia em cidade. Já no início do século XXI, mais de 50% da população mundial hoje vive em grandes cidades.